Se você trouxe a Bíblia e quer acompanhar o texto que eu estarei lendo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo de número 21. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Amém? Estou muito feliz de vê-lo aqui essa manhã. Quem está feliz de estar aqui? Estou muito feliz de vê-los. Há muitos que já estão viajando, né? Estão se deslocando para a casa de amigos, familiares. Mas eu me alegro em ver você aqui. Diante de Deus, cultuando ao Senhor, nesse ambiente da glória de Deus, para receber a instrução, receber a direção de Deus para a tua vida. Meu coração está feliz. E mais ainda, o coração do Pai também está feliz. Amém? Deus está feliz em nos ver aqui essa manhã, reunidos, cultuando o seu nome. Vamos ler a referência bíblica então? Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Assim diz a palavra de Deus. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Algumas passagens vai dizer está em nosso meio, está entre nós. Amém? Tema da mensagem de hoje: manifeste o reino de Deus que já está dentro de você. Olhe para alguém e diga assim: manifeste o reino de Deus que já está dentro de você. Muito bem. Esse texto ele nos apresenta uma situação muito interessante. Jesus, quando ele começou a pregar, a anunciar as boas novas, com 30 anos de idade aproximadamente, Jesus se revela ao mundo. Até então ele estava esperando o comando de Deus. Ele estava esperando o tempo oportuno do Pai. Ele estava se preparando para se revelar como o Filho de Deus e ali então iniciar o ciclo aonde ele se mostraria ao mundo, aonde ele revelaria a glória de Deus, aonde ele ensinaria muitas coisas. Então, até os 30 anos de idade, Jesus viveu como um homem desconhecido, conhecido pelo pai, pela mãe, terreno deles, que sabiam da onde ele tinha vindo. Maria, você sabe, ela foi visitada pelo anjo Gabriel. O próprio Senhor envia o anjo até ela e declara para ela: bem-aventurada és tu, mulher, pois de ti nascerá um menino. Em ti nascerá o meu filho, o Messias, que o mundo aguarda, que os profetas já haviam anunciado. Então Maria sabia quem era Jesus. José, seu pai terreno, também sabia quem era Jesus e qual era o propósito que estava destinado a Cristo. Mas muitos ainda não sabiam quem era Jesus. Então, após ele ser batizado no Rio Jordão e receber sobre ele o Espírito Santo, diga comigo: Jesus recebeu o Espírito Santo. Após ele receber o Espírito Santo, então ele começa a manifestar publicamente o seu ministério. Jesus ele vai a um casamento, diga casamento. E naquele casamento, em determinado momento, a Bíblia vai dizer que o vinho acabou. E a mãe de Jesus olha para ele e diz assim: faça alguma coisa. O vinho
terminou, o vinho acabou. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas ele então ali faz o primeiro milagre. Ele olha para os serviçais e diz assim: encham essas talhas. Talhas eram vasos de barro que cabiam entre 80 e 120 litros de águas. Eram usadas para lavar os pés e as mãos das pessoas que eram convidados para a festa. Eles não tinham como nós uma caixa d'água, uma rede de água encanada, então eles usavam aquelas talhas para acumular água. E elas estavam vazias, então Jesus dá uma ordem para eles: encham essas talhas de água. Depois que eles fizeram isso, a Bíblia diz que Jesus, ele opera o milagre, ele opera um sinal, e aquela água é então transformada em vinho. E quando o mestre-sala, o responsável pela festa, ele bebe aquela água transformada em vinho, ele declara: até agora vocês serviram o vinho de baixa qualidade, mas esse vinho que vocês vão servir agora é o melhor vinho que já provei, que já experimentei. Amém? Era costume em uma festa eles servirem primeiro o melhor vinho, e no final, quando o povo já estava meio embalado, meio tchuco, eles serviam um vinho de baixa qualidade, porque o povo nem percebia que tipo de vinho estava sendo servido. Mas tudo que Jesus faz é maravilhoso. Olha para o irmão do lado e diga: tudo que Jesus faz é maravilhoso. Ele não transformou aquela água em vinho de qualquer espécie, de qualquer qualidade, não. Aonde Jesus toca, o melhor acontece. É por isso que você está sentado perto de o melhor. Quem entendeu aí? A melhor pessoa está sentada perto de você. Não que outrora ela fosse a melhor pessoa, não. Mas hoje ela é, porque ela recebeu o toque de Jesus. Amém? Quando nós recebemos esse toque de Jesus, nós somos transformados. Uma evidência da realidade dos céus passa a habitar dentro de nós. Então Jesus, ele começou a manifestar a glória do Pai. Começou a ensinar a respeito do reino dos céus. Ele começou a dizer às multidões: o reino dos céus está chegando. Ele anunciava essa mensagem por onde ele andava: o reino dos céus está chegando. Então os fariseus, que eram homens que sabiam, conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, eles conheciam. Eram homens que se aplicavam a estudar. Eles chegaram diante de Jesus e fizeram uma pergunta: Jesus, tu tens falado que o reino de Deus é chegado, mas nos diga abertamente como esse reino se dará, quando ele vai acontecer. E nós ouvimos a resposta de Jesus. Ele vai dizer: o reino de Deus, ele não vai se manifestar como um reino físico que vocês estão acostumados a ver, como o reino romano, o império romano, como um reino e um governo de um rei e súditos. Não. O reino dos céus, ele não se manifesta aqui ou ali, porque ele vai se manifestar por meio de cada um de vocês que compreender aquilo que o Pai está fazendo. Jesus estava dizendo para eles: o reino dos céus, ele não vai se manifestar de uma forma física, porque ele vai estar dentro de cada um de vocês. Olha para o irmão do lado e pergunta para ele assim: o reino de Deus já está dentro de você? Então essa foi a pergunta proposta para eles, e Jesus responde de uma forma muito clara. E se nós não compreendermos isso, nós podemos perder instruções preciosas do Senhor para as nossas vidas. Então a resposta de Jesus, ela é muito importante. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui dentro. Está dentro de você.
Então, o estabelecimento do reino dos céus não se deu de imediato. Jesus e João Batista estavam dizendo: olha, arrependam-se e convertam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas o reino dos céus se estabeleceu em determinado momento da história de Israel. Depois que Cristo, ele concluiu a sua missão, depois que ele passou pelo sofrimento da cruz, que ele deu o brado na cruz do Calvário: diga, consumado. Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, antes de entregar, ele declarou bem forte: está consumado. O que isso significa? Jesus estava dizendo: Pai, eu completei a missão que tu me deu para fazer. Eu completei a obra que tu me deu para fazer. Eu concluí com êxito tudo aquilo que o Senhor me pediu. Naquele momento, o reino do Senhor começou a se estabelecer sobre a terra, se estabelecer sobre os homens, se estabelecer no céu e na terra. Porque Jesus Cristo, ele recebeu o poder no céu e na terra. Todo o poder, todo o governo, Jesus recebeu nos céus e na terra. A Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário, Jesus expôs publicamente ao vitupério principados, potestades e dominadores deste mundo de trevas tenebroso. Então Jesus, ele não tinha ainda o total governo do reino da terra. Quem possuía naquela época o governo da terra? Pergunta para o irmão do teu lado aí. Nos dias de Jesus, ou antes dos dias de Jesus, quem estava com o domínio da terra? Quem? O diabo. E quem entregou para ele? Quem é que entregou para ele? Nós mesmos, na figura de Adão. Amém? Não fomos nós, literalmente, mas Adão, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, eles receberam do Senhor autoridade, governo, poder sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes, sobre a natureza. Eles receberam esse poder do Senhor, essa autoridade, esse domínio, esse governo, para estabelecer, para reinar, para produzir, para operar. Deus entregou na mão do homem. Mas o homem, fruto da sua teimosia, o homem, fruto da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus, ele perde esse domínio. E esse domínio então passa para as mãos de Satanás. E nós fomos destinados a viver separados eternamente de Deus. O homem recebeu em si a morte, porque o pecado, ele traz a morte. Morte é a separação eterna de Deus. Então nós estávamos destinados a viver longe de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, eu e você fomos reconciliados com o Pai. Aquela seta de dívida, aquele decreto de morte que estava sobre nós, foi anulado, foi rasgado por Cristo Jesus. Aquilo que nos dominava, que nos roubava da presença de Deus e que nos levava à morte, foi destruído. Aonde está a morte, os teus aguilhões? Nem a morte parou Jesus Cristo. No terceiro dia, o Pai o trouxe à vida de novo. É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Quantos aqui passaram da morte para a vida? É por isso que o teu rosto brilha. É por isso que há uma alegria dentro de você. É por isso que o seu semblante é diferente. Antes de você aceitar a Cristo, conhecer a Cristo, o teu semblante era um. Mas depois que você nasce de novo e o reino de Deus começa a habitar dentro de você, você olha para a vida da pessoa e ela está assim, ó.
Parece que ela viu um anjo. Há uma graça, há uma glória, há uma luz. O rosto dela fica diferente. E eu estava ali na frente, cumprimentando, recebendo alguns irmãos. E eu olhei para uma irmã e eu disse: que sorriso lindo que a senhora está. O rosto dela estava brilhando de uma forma diferente. Mas alguns dias atrás, quando ela começou a vir, não era aquele semblante, não era aquele brilho. O que aconteceu com essa senhora? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Mas se não aconteceu, vai acontecer. O reino de Deus começou a habitar dentro dela. E tudo começou a se fazer novo. Sabe o que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício, aceitamos o seu senhorio e começamos a andar em novidade de vida. Sabe quem começa a habitar dentro de nós? Eu não ouvi. Só a frente aqui entendeu. É por isso que você tem que sentar mais para frente quando vir para o culto, amém? Eu vou dar uma chance lá do pessoal do fundo abrir a voz também. Só os irmãos do fundo agora. Quem é que passa a habitar dentro de nós quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador? Agora toda a igreja, os da frente e os do fundo, para não fazer acepção, e os do meio também. Quem é que passa a habitar dentro de nós quando nós... Espera igreja. Quem é que passa a habitar dentro de nós quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas e nascemos de novo? Espírito Santo! Uau! O Espírito Santo. Quando Cristo completou a obra e ele voltou ao Pai, e ele disse assim: é necessário que eu vá, eu preciso voltar. Os discípulos queriam que ele ficasse, Cláudio. Eles estavam andando com Cristo, eles amavam ao Senhor, Pedro e os demais amavam o Senhor. Mas Jesus disse: a minha obra foi consumada, eu preciso ir. Eu preciso voltar ao Pai. Se eu não for, não virá o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá, e é necessário que ele venha. Porque ele vai habitar dentro de cada um de vocês. Ele vai ajudar cada um de vocês como tem me ajudado até agora. Ou seja, quando ele passa a habitar dentro de nós, o reino de Deus se estabelece dentro de nós. Está aqui, não está lá, não está longe. O reino de Deus está perto de nós e acessível a cada um de nós. Está aí, está aqui, está no nosso meio, está disponível. Colossenses 1, do 13 ao 14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Cristo, por meio do seu sacrifício, do seu amor, da sua obra consumada, ele nos transportou do império, do reino das trevas, e agora nos inseriu no reino dos céus. Aleluia! A morte que imperava sobre nós, a separação eterna de Deus que imperava eternamente sobre nós, foi destruída. A força do pecado que nos afastava de Deus foi destruída. Hoje nós somos aceitos como filhos de Deus por meio do sacrifício. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Todos nós automaticamente, ouça isso por favor, todos nós automaticamente somos transportados do reino das trevas para o reino da luz? O que você acha? Quem acha que sim, levanta a mão. Ou seja, pastor, Jesus já se entregou, a obra foi consumada, ele mesmo disse:
está consumado. Quem acha que automaticamente o homem ou a humanidade ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz, por causa que Jesus fez o sacrifício? Levante a mão. Quem não quer opinar, levante a mão. Às vezes a gente sabe a resposta e fica com medo, não é? Eu não vou levantar a mão e se eu estou errado. Eu quero que uma salva de palmas para o irmão Araci Permotilha. Corajosos. Amém? Não tiveram medo. E se eu tiver errado e se eu tiver certo? O que vão pensar? Eles estão numa escola. Quem mais está numa escola? Eles estão aprendendo, eu estou aprendendo. Aquele que diz que sabe tudo, não sabe nada. É orgulhoso, é soberbo. Nós estamos aprendendo, gatinhando nas coisas de Deus. Queridos, não é automaticamente. Jesus, ele fez o sacrifício. Ele aplacou a ira de Deus. Ele estabeleceu o reino. E Deus quer inserir esse reino dentro de cada um de nós. Mas é necessário, primeiramente, que o homem reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Que ele entenda a obra que Cristo fez. Que ele reconheça a Cristo como Filho de Deus, que ele se arrependa dos seus pecados e agora passe a viver em novidade de vida, obedecendo aos princípios e mandamentos do Senhor. Aí sim, o Senhor o tira do império das trevas e o transporta para o reino dos céus. Aí sim o seu nome passa a ser escrito aonde? No livro da vida. Quando o homem reconhece que sem Cristo ele não é nada. Sem Deus ele não é nada. Então quando eu compreendo o sacrifício de Cristo, me submeto voluntariamente. Diga voluntariamente. Nós não temos o poder de obrigar ninguém a servir a Cristo. Nós não temos o poder de dizer: ou você segue a Cristo, ou eu te prendo. Nós temos esse poder? Não temos. Nunca será forçado pela obra da carne, pelo muito falar, pelo muito empurrar a pessoa. Você não consegue nada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: lá vem de novo aquele chato, fanático, que só fala em Bíblia, só fala em Jesus. Não é pela força e pela violência, pelo muito falar, mas é pelo Espírito. Amém? É o Espírito Santo que vai te convencendo devagarinho. Você vem para um culto como esse. Esse culto está cheio de qual presença? Por quê? Por que esse culto está cheio da presença do Espírito Santo? Quem sabe responder? Porque o reino de Deus está onde? Aqui tem um homem cheio do Espírito Santo. E só o Cláudio reconhece isso. Aqui é outro homem cheio do Espírito Santo. Aqui uma mulher cheia do Espírito Santo. Do teu lado tem alguém cheio do Espírito Santo? Então essa casa está cheia de qual Espírito? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então a pessoa que ainda não conhece a Cristo, que ainda está no império das trevas, ela vem para um ambiente como esse. Há uma glória de Deus trabalhando para conduzir ela desse império das trevas, de morte, de pecado, de afastamento de Deus, para arrancá-la daqui e transportá-la para cá. Quem é que está trabalhando? O Espírito Santo. Quando nós estamos pregando essa palavra, compartilhando essa palavra, compartilhando as boas novas do reino, o Espírito Santo está trabalhando para tirar aquela vida da morte, do pecado, do erro, e agora inseri-la no reino do Senhor. Um reino de vida, um reino de paz, um reino de esperança, um reino de promessas,
Um reino que transforma a realidade das pessoas, transforma as famílias, transforma os casamentos. Sim ou não? Transforma todas as realidades. Acaso há algo impossível para Deus? Não. Para o homem é, para Deus jamais. Então, nesse ambiente onde a glória de Deus está, onde nós estamos reunidos, querido, há um mover de Deus para levar os homens ao entendimento da sua palavra, ao entendimento do seu reino. As escamas dos nossos olhos começam a cair. A falta de entendimento, aquilo que nos bloqueava de entender essa verdade, ela começa a perder a força. E você começa a pensar, sair daqui pensando: meu Deus, como que eu não tinha tido esse entendimento antes? Como? Quantas vezes eu ouvi essa palavra e não tinha tido esse entendimento? Mas quando você está num ambiente como esse, o império das trevas é como se ele fosse cercado para perder as forças, para que você possa ouvir com clareza a palavra de Deus. Amém? Por que tem pessoas que elas vêm para o culto e dão uma sonolência terrível? Já te perguntou ou não? Ah, pastor, é que ela não dormiu bem de noite. Não! Ela dormiu às 8 horas, 7 horas que ela dorme. Mas ela vem para o culto e mal senta. Parece que as pestanas dela tem 500 quilos. Ela chega a fazer assim, ó. Por quê? Porque há uma guerra. Diga, há uma guerra. Para que ela não se concentre, para que ela não se conecte, para que ela não ouça a verdade, porque a verdade tem um poder. Qual o poder? De nos libertar. Aplauda bem forte ao Senhor. A verdade nos liberta. Nos liberta do que, irmãos? Do reino das trevas. E nos insere no reino da verdade, no reino de Jesus. Então, o Senhor, Ele quer, mais do que nunca, nesses tempos, que os seus filhos se manifestem. Aonde estão os filhos de Deus aqui? Deus, Ele está esperando que os seus filhos se manifestem por esse tempo. Como assim, pastor? O reino de Deus quer se manifestar. Aonde está o reino de Deus? O reino dos céus quer se manifestar na terra. E a Bíblia diz, Charles, que a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Como que a terra vai se encher da glória de Deus? Não, fica de pé aí, pastor Ricardo. Você vai ser o guia. Eu vou fazer, vira para eles lá. Pastor Ricardo, como que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus e da glória de Deus? Quem concorda? Deus não vai descer na terra, irmãos. Obrigado, pastor. Jesus não vai descer na terra agora por enquanto. Esse é o momento dos filhos de Deus se manifestarem. Esse é o momento da igreja, dos filhos. O reino está aqui dentro. Deus está lá, Jesus está sentado ao lado dele. E o Espírito Santo está onde? Sentado junto do Pai e do Filho? Não, ele desceu, ele está aqui, ele está dentro de você. Ele está disponível. Então Deus, o Pai e o Filho estão conversando lá agora. Vamos manifestar a nossa glória. Vamos manifestar o nosso reino. Vamos manifestar os nossos sinais. Vamos manifestar os milagres. Vamos manifestar o nosso amor.
Vamos manifestar aquilo que nós conquistamos? Vamos, Pai. Aonde há um filho, papai olha lá de lá de cima e diz: eita, lá tem um filho, lá tem uma filha. Tem filho e filha aqui? É assim que acontece, meu irmão. Lá tem um filho, eita, mal sabe ler e escrever, mas me ama, é cheio do meu espírito, é cheio da minha presença, o nosso reino está dentro dele. Lá tem alguém enfermo, lá tem alguém em necessidade, lá tem alguém que precisa de uma palavra, lá tem alguém que precisa de um abraço, lá tem alguém passando por algo. Vamos manifestar o nosso reino? Vamos. Aí o Espírito Santo que está longe de nós, sim ou não? Não, está perto. Ele vai falar com quem? Com quem? Com quem? Com você. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você. Ele vai dizer: vá lá e visita o fulano, visita o ciclano, vai na casa do Beltrano. Já sei, pastor, para falar do último capítulo da novela. Não! Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai lá para falar do último capítulo da novela. Já sei, pastor, para meter pau do irmão e na irmã. Não! Você vai lá para manifestar o reino de Deus que está dentro de você. Às vezes o Senhor só te dá um comando: vai na casa de tal, e você não sabe o que tem que fazer. Mas quando você bota o pé dentro da casa, vem o restante do comando: faça isso, faça aquilo, ore, declare essa palavra, dê esse versículo, dê um abraço, faça uma oração e vá embora. E ali você está cooperando com Deus para que a glória dele se manifeste. O Espírito Santo, ele está à procura de homens e mulheres que vão cooperar com ele. 2024 será um ano aonde nós vamos, você vai manifestar, eu vou manifestar mais ainda, mas você vai manifestar o quê? Só a Adriana entendeu? Eu vou começar a pregar tudo de novo. O que você vai manifestar em 2024? A glória de Deus, o reino de Deus. Por onde você andar, quem vai estar cooperando com você? O Espírito Santo. Quantos querem que os doentes fiquem enfermos por meio da sua oração? Mostre para Deus, se você quer. Se você não quer, Deus não vai te obrigar. Quantos querem ver milagres acontecerem em 2024? Quantos querem ver famílias, pessoas vindo a Cristo e sendo arrancadas das trevas e inseridas no reino de Deus em 2024? Quem Deus vai usar? O que Isaías disse para Deus? Isaías foi levado ao trono de Deus em espírito. Deus levou ele em arrebatamento. Esse homem foi ao céu, aonde está a presença de Deus e os anjos. E ele viu o Senhor e ele viu Jesus em uma conversa. Quem vai ir em nosso nome? Quem vai nos representar na terra? A quem nós vamos enviar? E Isaías, ouvindo aquela conversa, ele disse para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer estabelecer esse reino, e Ele conta comigo e com você. O Senhor quer manifestar a sua glória, Ele conta comigo e com você. Aonde o reino de Deus chega, irmãos, pessoas são curadas, são libertas, famílias são restauradas, a morte dá lugar a vida. Tudo muda, todo o cenário muda.
porque o reino de Deus chegou. A glória de Deus se manifesta. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Isso é Bíblia. É o legado que o Senhor deixou para nós, para os filhos. Quantos aqui, eu vou encerrar aqui com esse exemplo. Quantos aqui já ouviram falar nesse homem de Deus, um grande avivalista que Deus já recolheu, mas que marcou a sua geração, a sua história? John D. Lake. Quem já ouviu falar nesse homem chamado John D. Lake? Levante a mão para o céu. Tu já ouviu, Charles? Levanta a mão. Não adianta ficar me olhando. Às vezes não é um nome corriqueiro, às vezes a gente ouve. É ou não é? Acorda. Ele mesmo me emprestou um livro uns anos atrás, Os Generais de Deus. Depois que eu postei o vídeo, né, do John D. Lake, ele, ei, apóstolo, esse homem era de Deus, agora esqueceu. Tá bom, vamos lá. John D. Lake, ele manifestou o reino de Deus. Ele manifestou a glória de Deus. Não foi só ele, irmãos. Muitas pessoas já manifestaram e marcaram a sua geração, a sua história, deixando Deus se derramar sobre a família, sobre pessoas, por meio das suas vidas. John D. Lake, ele viveu num período onde teve uma grande peste, uma grande enfermidade sobre a nação. E as pessoas morriam muito. A medicina naquela época era muito precária. Isso era 1800 e alguma coisa. Muito precária a medicina. John D. Lake, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele orava por essas pessoas que estavam doentes. E era um vírus que, quando você toca, ele pega, né, pelo toque de uma pessoa para outra. Mortal. E ele orava sem máscara, sem luva, sem nada pelas pessoas, e todo mundo olhava para ele e dizia: você é louco, você vai morrer. Olha quantas pessoas estão morrendo desse vírus mortal e você faz isso. E a resposta dele foi: o reino de Deus, a vida está dentro de mim. Esse vírus não tem poder contra mim. E largaram o vírus vivo, ouça isso, na mão dele. Largaram o vírus vivo na mão dele. E os doutores olharam pelo equipamento apropriado, microscópio, esse aí. Olharam a mão, olharam o vírus vivo, andando na mão de John D. Lake. Passado alguns segundos, o vírus... meu irmão, o vírus morreu. Um vírus mortal que pegava e destruía pessoas. Morreu. Por que o vírus morreu? Por que o vírus morreu? Porque a vida que venceu a morte estava dentro dele. Paulo, após sair, vencer um naufrágio, ele e marinheiros do navio pararam em uma ilha. Estavam molhados, sem comer há vários dias. E Paulo foi catar gravetos para colocar na fogueira para eles se aquecerem. Muitos estavam em volta do fogo fazendo assim. Paulo foi pegar madeira para o fogo não apagar. Quando ele vai largar a madeira no fogo, a Bíblia relata que uma víbora, pá! Não é esse som que faz, tá? A víbora quando morde não faz pá. Sorria, irmão. Mas a víbora morreu. Mordeu Paulo. Ela morre depois. Mas ela mordeu Paulo. E aqueles homens daquela ilha conheciam aquela espécie de cobra.
E eles ficaram olhando e pensando: esse homem deve ser sanguinário, esse homem deve ser mau, terrível, porque não morreu no mar, agora ele veio para a ilha e uma víbora lhe picou, ele vai morrer, não vai escapar. E começaram a olhar para ele. E o tempo foi passando e eles pensando: esse cara vai inchar, esse cara vai começar a ter febre e vai morrer. E Paulo estava bem, nada lhe aconteceu. Pergunta por quê? Não, só um quer saber. Por que nada acontecia com Paulo? Por que nada acontecia com Paulo? Já sei, pastor. Paulo tinha o corpo fechado. Não, ele não tinha pacto, ele não tinha corpo fechado, ele não tinha uma guia, ele não tinha uma cordinha, ele não tinha nada. O que ele tinha era a presença do reino dentro dele. A morte não lhe tocou. E ele olha aquela serpente, faz assim no fogo, e a cobra cai no fogo, e quem morre é a cobra. Se nós estamos cheios desse reino, se nós estamos cheios desse poder, é tempo de nós manifestarmos para o mundo. Não é tempo mais de você guardar apenas para você. Há pessoas que estão morrendo, há pessoas que estão ainda no reino das trevas, e Deus quer trazê-las para a luz, Deus quer curá-las, quer restaurá-las. E Deus conta contigo. Manifeste esse reino, manifeste essa glória. Quando você der espaço, quando você começar a dar oportunidade, quando você falar para o Espírito Santo: eu quero cooperar contigo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você começar a dizer para ele: Espírito Santo, eu quero cooperar contigo esse ano, ele vai ficar indiferente. É isso? Ele vai ficar de braço cruzado. Me permita, eu estava triste contigo há tanto tempo, eu estou aqui, você nunca me deu oportunidade. Agora vou te deixar de castigo mais 6 meses. É isso que ele vai fazer, cristão? Não, ele está ali, ele está esperando o convite, ele está esperando a oportunidade, ele está esperando você dizer sim. Quando você falar para ele: eu quero cooperar contigo para manifestar a glória de Deus, ele vai fazer isso aqui, ó. É nós, mano! Na linguagem de hoje, é nós, é agora, é já. Vamos lá! E você vai ver sinais, prodígios, maravilhas acontecerem por meio da sua vida. Ai, pastor, isso não é para mim. É. Aqueles que creem no meu nome farão as mesmas obras que eu fiz, e outras obras maiores ainda farão. Aplauda o Senhor e se coloque de pé nesta manhã gloriosa. Eu estou doidinho, irmão. Tô doidinho. Para quê? Para manifestar o reino de Deus, a glória do Senhor. Amém? Eu quero cada vez mais cooperar com o meu Senhor. Ele sabe disso. Nós vamos adorar, nós teremos um tempo de adoração essa manhã. Aqueles que querem manifestar o reino de Deus em 2024, sai do banco e vem para frente. Você quer ser um agente nas mãos de Deus? Sai do teu lugar e ocupa aqui à frente. Você quer dizer sim a Deus, sim ao Espírito Santo? Você quer começar a ter experiências com o Senhor, de ouvir a sua voz?
de ouvir os seus comandos, remover as cadeiras. Nagabadore bagaste querer bagai. Fecha teus olhos, você que veio à frente. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele venha nos encher com o seu Espírito, com a tua unção essa manhã. Nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo, em o nome de Jesus, que Ele nos toque, que Ele nos capacite para manifestar a glória do Senhor em 2024. Há pessoas que o Senhor vai selar aqui esta manhã. Há pessoas que o Senhor vai marcar aqui esta manhã. Há pessoas que nunca mais serão as mesmas. Nós somos como uma lamparina nas mãos de Deus. Siga de olhos fechados. Mas uma lamparina, ela só funciona quando ela tem azeite dentro dela. A função de uma lamparina é iluminar. E a Bíblia vai nos chamar de luz para essa terra, de sal e luz. A lamparina ilumina. E quando você, lamparina de Deus, está cheia do azeite, está cheia da unção, está cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus pega a lamparina e coloca ela num lugar alto. Ecalaia sube, Amanda cai, para iluminar. Ah, meu irmão, Deus vai te colocar em lugares de honra. Porque você entendeu, porque você compreendeu. Feche os olhos, adore, feche os olhos, adore. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Há pessoas aqui que 2024 você vai começar a profetizar. Você vai começar a profetizar. Deus vai começar a colocar palavras na sua boca. E você vai ficar pensando, mas como assim eu? Sim, você mesmo. Siga adorando. Siga buscando. As minhas vestes, estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas. Olha o óleo novo vindo aí. Olha o óleo novo vindo aí. Para encher a lamparina. Vamos dançar. Maranata. Olha o óleo novo. Está chegando o óleo novo. Carabagaçumi narabagai. Nos olhos eu não imagino. É óleo novo, é óleo fresco. Que era assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar.
óleo fresco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Óleo fresco. Óleo novo. Vai, Senhor. Mais óleo sobre ela. Óleo novo, óleo fresco. Pai, de que biaço ramande come nagai, riande be sunai fanomene facei, andagasu briamandekei, rabai son de fanjoguei. E como não fostarai a sei, sou eu Deus que restauro tuas forças. Rai que minai a subiandei, ai andestoria fácia. O Senhor está destruindo todo desânimo. Ramande estobe afante. E um óleo novo está vindo sobre você. Uma unção nova, um azeite para completar esta lamparina está sendo derramado esta manhã. Brilharás como nunca, diz o Senhor. Riande fante a história. Uau! Sou eu, Deus, que mudo a tua história. Rabagasu rabagaderebagai. Olha o fresco, Senhor. Managasúbia. Riande vai, come subiaste vai. Manai adorimi nefadekei. Pai, yande basu rabai kofasei. Nós liberamos, Senhor, esse óleo, essa unção sobre essa lamparina. Rabai komenifacia dei. Oh, Santo Espírito, enche, Senhor, enche esse filho de um azeite novo, de um azeite fresco. Cada um deles que aqui estão essa manhã, Pai, vem esse azeite, vem essa unção, ó Pai, de calabaçu rabagai. E mandioreste coie, sore mandereste co, ribagandestoroste, e a calastone fe, ai antioste ni fandestora mandeste, ribagoste ni faste. Y ando robo santie, y erosando risie, y a corobo san de coribagai, deribasto, deribaganda rabagai. Oh, não te preocupes, não te preocupes, filha minha. Estou eu preparando todas as coisas. Rai andeba diostei, ria calamandai. Da tua casa cuido eu, diz o Senhor. Rela siemanaya so, ai andaragaia so, yerdelebracia. Nós te louvamos, Senhor. Derrama o óleo novo e fresco sobre a tua filha. Rabagaçu, rabagaia, estei. Há uma presença de Deus aqui. Há uma glória de Deus se movendo. Derebagaçu, biamandecou.
damos liberdade. Eu coopero contigo essa manhã, amado Espírito Santo. Rebate fandaga subia. Vamos manifestar a glória do Pai, Espírito Santo. Enche esse lugar. Ria Maia subia faste. Vamos manifestar a glória do Pai. Rebagada estou refácia. Espírito Santo, que o teu poder passe todas as células, todos os nervos, todos os ossos, todos os músculos, todos os órgãos. Que o teu reino agora, ai, sonifandequeia sei, passe por ela. E calaia sou. Ramaia cefa súbia. Em nome de Jesus Cristo, profetizamos cura, espíritos de enfermidade. Fora! Soltem ela. Espíritos de doença. Fora! Em o nome de Jesus Cristo. O teu reino é um reino de poder, de sinais, de prodígios. Rabai sumene canteia sou. Muito obrigado, Senhor. Caia o teu Espírito. Pai, eu abençoo esse filho que aqui está essa manhã. Que tua unção o toque, Senhor. Tua unção o toque. O teu reino o toque esta manhã. No nome de Jesus. Cada um deles que aqui estão, sejam tocados pelo teu reino. Sejam tocados pela tua glória. Sejam tocados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos que aqui estão, sejam tocados. Rabaga subenere magaia sou. E alabande o si rebeque basei. Oh, Rabai som de fandequei. Todos que aqui estão, sejam tocados pelo teu reino, pela tua glória, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar O teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Aleluia. Amém. Bote a mão no seu coração, nós estaremos encerrando.